Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Ué, mas ele pode fazer a mesma coisa no Não, mas se você tá falando dessa forma, tá sugerindo que o São Paulo vai pra cima do Palmeiras. Pra mim, o São Paulo tá jogando melhor, está em melhor momento do que o Palmeiras. Apesar de que o comentário é o seguinte, o Palmeiras nunca fez tantos pontos, o ponto corrido, não sei o quê, mas tá jogando pra isso? Não. Te convence? Não, resultado. Essa é a pergunta. Vocês estão convencidos disso? Por que a gente não se convence? Porque a gente vê o Flamengo jogar. Porque muda o patamar. Porque se tira o Flamengo do campeonato. Tira o Flamengo do campeonato. A gente ia estar falando bem do Palmeiras, ia continuar falando bem do Santos, ia falar bem do São Paulo. Mas no ano passado, o Palmeiras foi campeão brasileiro e eu já enxergava alguma coisa que não era bacana no time. Mãe de Ná. Não é mãe de Ná, eu tô falando sério, é verdade. No ano passado você já enxerga. O que o Palmeiras joga esse ano é muito diferente do que ele jogou ano passado? Não é mesmo. Tem um pouquinho mais de posse de bola. O consumo nacional do sarrafo aqui é muito baixo. O Palmeiras jogou o tempo inteiro contra o Avaí, com gramado seco, não criou uma chance de gol. Pois é. Não criou uma chance de gol. Acho que teve a cabeçada do Carlos Eduardo, foi a melhor oportunidade do Palmeiras. Cabeçada do Carlos Eduardo. Esse chute do Bruno Henrique passou perto. Esse aí, né? Não, aquele que passou ali. Exatamente. Essa é a cabeçada do Carlos Eduardo. Para consumo doméstico funciona. Para consumo doméstico era muito bom. Aí sai para Libertadores, tá voltando a uma final depois de 4 anos, 3 anos, com o Flamengo que é treinado pelo Jorge Jesus. Porque até então, de 5 finais, só uma um time brasileiro chegou, que foi o Grêmio, em 2017. Então, porque para nós, que nem eu falo, o campeonato nosso de basquete, espetacular, cara. Nós transmitimos aqui na Fox, o NBB. Espetacular. Agora, você pega um time do NBB e põe pra jogar na Europa. Não consegue jogar. Na Europa, hein? Não tô falando de NBA. Estados Unidos. Põe para um campeonato espanhol, que nós também mostramos. Pega o nosso melhor time aqui. Qual que é o nosso melhor time do basquete aqui? Flamengo, foi atual campeão. Pega o Flamengo, bota pra jogar lá a Liga Espanhola. Não consegue jogar. O Eurobasket. Nem pensar. Pro nosso consumo doméstico é legal. Pô, é divertido, é competitivo, tem muita cesta. Tem emoção o tempo inteiro. Os jogos são lindos. Aliás, parabéns aí ao pessoal do NBB. As quadras estão uniformes. Estão todas iguais, com o nome das cidades embaixo da tabela. Tá muito bonito. Você assiste aqui nos canais de Fox Sports. Mas é legal aqui pra gente, porque o sarrafo interno tá aqui. Você vai pra Liga Espanhola, tá aqui em cima. É a mesma coisa pro nosso futebol. O Flamengo está tentando. O Flamengo está mostrando. O Flamengo não, o Jorge Jesus está mostrando para nós como é que nós temos que jogar. Um português vem para cá e em 4 meses mostra para os brasileiros o que tem que ser feito. Ô Flavinho, é ilógico dizer que um time que tem 49 pontos está jogando melhor que o time que tem 57? Não. É fora de propósito isso? Não, porque o campeonato é muito longo, porque esses dois times 8 pontos de diferença? Mas esses dois times já viveram momentos bem diferentes, com técnicos diferentes no campeonato, né? O São Paulo está tendo uma campanha um pouquinho melhor agora com o Fernando Diniz, que tem uma proposta de jogo muito clara, que muita gente aprecia e tal. E se você olhar a curva de pontuação do São Paulo, ela é hoje mais acentuada que a do Palmeiras. O Palmeiras ascendente. Vem fazendo um campeonato muito regular, eu acho, né? Quando o Felipão foi mandado embora, foi por um momento de queda do Palmeiras, mas o Palmeiras, se a gente lembrar, antes da Copa América, era o líder do campeonato, né? Então tinha até uma gordurinha aí acumulada. Eu acho que hoje a tendência, inclusive, são 8 pontos, né? Faltam poucas rodadas, mas eu acho que a tendência é o São Paulo terminar o campeonato muito perto do Palmeiras. Você acha que ultrapassa até o Santos? Não, a tabela do Palmeiras, do São Paulo, não é uma tabela fácil. Pode ser. Nós temos uma arte, nós já mostramos, inclusive, acho que foi no sábado à noite, né? Não, acho que foi aqui mesmo, ontem que a gente mostrou. Tem uma arte. Ontem nós mostramos Palmeiras e Flamengo. Mas eu vejo... Mas tem o São Paulo também, que nós já vi aqui na programação. Os 5 próximos jogos do São Paulo não são jogos fáceis. Mas é que eu vejo o São Paulo jogando um futebol melhor, entendeu, Suma? E tem aquilo que a gente sempre fala. Tem pra onde crescer? Jogando melhor, a tendência é você conseguir resultados melhores. O Palmeiras
pelo que tem feito nos últimos jogos aí, eu acho que está com uma pontuação acima do futebol que está praticando. Mas Nossa, é que tá, quando o Flavinho fala Pascoal, isso, se a gente bate. parar para analisar, vamos lá. Não, o São Paulo, se a gente pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem o pior ataque dos 10 primeiros colocados. O São Paulo tem mais jogos do que gols nessa temporada, o que nunca aconteceu. O São Paulo, mas não era ele ganhou de 2-0. O São Paulo ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro, mas fazia muito tempo que o São Paulo não conseguia fazer 2 gols na mesma partida, Pascoal. O time do São Paulo ele tem evoluído. Mas o Igor Gomes jogou bola, mano. Jogou, não estou questionando isso. A vitória do São Paulo aí foi merecidíssima. O São Paulo foi muito superior ao Atlético. Mas, querendo ou não, Pascoal, os dois estão num momento de transição. Eu também acho que o Campeonato Brasileiro já acabou. Mas se o Palmeiras tiver algum tipo de pretensão ainda em tentar roubar o título do Flamengo, esse é o jogo para conseguir isso, Pascoal. Claro. Porque o Palmeiras ele joga antes, o Flamengo joga na quinta-feira, o Palmeiras joga na quarta. Ele já pode colocar uma pressão no Flamengo, que possivelmente vai poupar jogadores. Isso é verdade. O Flamengo, os caras não vão dormir. Exato. Se o Palmeiras ganhar na quarta-feira, não é pensando 10 pontos à frente, os caras não vão dormir. Aí que tá. Não. Esse é o grande problema. Vai ser o grande problema mesmo. Você tem que pensar com a cabeça dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Palmeiras, eles precisam fazer a campanha deles dentro do Campeonato Brasileiro, Sormani. O jogador, por exemplo, a gente vendo de fora, a gente vendo de fora, Sormani, a gente já tem essa visão de que o Flamengo é campeão. Mas o jogador que tá atuando com a camisa do Palmeiras, ele não pode pensar isso. Não, isso é outra história. Você falou que os caras do Flamengo vai meter pressão no cara do Flamengo. Meter pressão, mas é a chance do Palmeiras tentar chegar, mas é que tá, Sormani. Temos ainda mais 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. Eu também acho que o Flamengo é campeão. Porém, se cair pra 3 quem joga pontos. com a camisa do Palmeiras não pode pensar isso. Eu sei, mano. O que eu tô dizendo é o seguinte: botar pressão, se cair pra 7, não tem pressão nenhuma. Se cair pra 3, pra 2 pontos, aí tem pressão. Mas e o confronto direto? Eu acho que... Mas peraí, o confronto direto, Sormani, vamos lá. Da O Palmeiras ele pode diminuir, vamos colocar na hipótese, talvez aí de otimismo com o elenco do Palmeiras. O Palmeiras ele ganha e o Flamengo perde a próxima partida, cai pra 7. Ainda tem um confronto direto entre os dois. Esse confronto direto é em São Paulo, pode cair para 4. Isso. No campeonato que tem 10 rodadas, que o Flamengo ainda vai jogar uma final de Libertadores. Aí teria 10 jogos. O Flamengo tem que perder 4. Sormani, eu não tô falando que o Palmeiras vai ser campeão, repito, eu acho que o título já é do Flamengo, ponto. Agora, no parágrafo de baixo, quem joga com a camisa do Palmeiras não pode acreditar nisso. Sim, mas o jogador do Palmeiras ele precisa tentar fazer por onde, para tentar tirar o título do Palmeiras. O Palmeiras não pode pensar assim, óbvio. Mas escuta, a gente não pode vender ilusão para quem tá nos ouvindo aqui. Não, mas eu não tô vendendo ilusão, eu tô falando com relação à postura dos jogadores do Palmeiras diante do São Paulo. Eu não tô pensando no Flamengo. Eu tô entendendo o que você tá falando. Você acha mesmo que alguém dentro do Palmeiras acha que dá para ser campeão? Fala a verdade. Dentro do Palmeiras? De lá dentro, do vestiário do Palmeiras. Acho que eles têm a missão de jogar até o fim. O discurso a intenção dele. O discurso, vamos fazer a nossa parte. É difícil. Se o Flamengo bobear, a gente pode ganhar. Mas eu duvido que você pergunte para qualquer jogador do Palmeiras, pro Alexandre Matos, pro Gagliotti, para a comissão técnica, para o departamento, dá para ganhar esse campeonato? Duvido que alguém fale. Com um detector de mentira. Com detector de mentira. Claro, eu duvido que alguém... Ontem eu conversei com uma pessoa lá do Palmeiras. A pessoa falou para mim, acabou o campeonato. Tá muito acima. Acabou o campeonato. Não é só a questão da pontuação, é a questão do desempenho do jogo. Se o Flamengo tivesse num viés de baixa, jogando mal, escuta, vai começar a cair. E pode perder. Vai perder. Tivesse ganhando tudo apertadinho. 1-0, jogando mal. O VAR ajudou, o árbitro se equivocou. Não é o caso. O Flamengo joga super bem. Como é que... É por isso que eu acho. O Palmeiras consegue ganhar um jogo num pênalti que não existiu. Tem um vídeo no WhatsApp correndo, o cara chuta longe o pé do Davidson, mas não passa nem 10 centímetros perto. Mas sabe que tem uma imagem que dá a impressão de que ganhou desse jeito. Contra o Avaí que está na zona do rebaixamento. Jogou um tempo inteiro sem criar nenhuma oportunidade no primeiro tempo, à exceção da cabeçada do Carlos Eduardo. Só. Como é que esse time vai ameaçar o Flamengo, gente? Agora, o time do Palmeiras terá a volta do William, né? Do William e do Marcos Rocha. E do Marcos Rocha. O William cumpriu suspensão. Pode ser o Luiz Adriano, né? Também, o Luiz Adriano ainda não tem essa segurança, né? O Luiz Adriano ainda está... Isso é outra coisa que chama atenção no Palmeiras. Toda hora tem jogador machucado. Toda hora tem jogador machucado. O William estava suspenso. O Luiz Adriano com contusão muscular. Então, o Luiz Adriano não é a primeira contusão dele. Não é a primeira contusão dele. Não, teve uma contusão pequena, mas jogou. Não, mas então... Lesão muscular é agora. Esse é o risco de você repatriar um jogador no meio da temporada. Porque é um cara que não participou de uma pré-temporada que é feita aqui no Brasil. Às vezes aí o ritmo de jogo... Nem tem pré-temporada inteira lá na Europa ele fez. Exato. Então é uma situação, Pascoal, que corre-se esse risco.
Vê, por exemplo, o Hernanes do São Paulo. É um cara que vive também aí no departamento médico. Você pega lá o Everton Ribeiro, quando ele chegou no Palmeiras. O Everton Ribeiro não, o Ricardo Goulart, quando ele chega no Palmeiras, é um cara que também teve esse tipo de problema. Então, quando o Ramires, são jogadores que eles não estão aptos aí. Ramires não joga. Exato. Ramires não joga. Ele fez um tratamento agora, né? Pra tentar curar aquela fibrose, né, que ele tinha. Não, esquece. Agora, o São Paulo tem a volta, pra mim, do melhor lateral direito do mundo, né? Não, o São Paulo tem o retorno de 3 jogadores. Mas... Volta o Daniel Alves, volta o Juan Fran e volta o Luan. Não, o Juan Fran não sei se volta, porque pra mim o Daniel Alves tem que jogar na lateral direita. Tô falando que ele tá à disposição, não tô falando que ele vai ser titular. Porque como é que você vai tirar o Igor Gomes do meio campo do São Paulo? Como é que você vai colocar o Luan que cumpriu suspensão pra voltar? Você vai acomodar de que forma? Vai tirar o Lisieiro? Vai tirar o Igor Gomes? Olha que, Quem deve sambar o Vitor Bueno, né? Vitor Bueno jogou e fez gol, tá jogando bem aberto pela esquerda. Mas se você mantiver ali uma linha ali, se você jogar com Luan e Tietê, Antony, Igor Gomes e Lisieiro na esquerda e lá na frente Alexandre Pato, alguém tem que sambar, Pascoal. Esse alguém pode... Eu acho que samba o Lisieiro. Não samba... Então, mas é uma opção. Pode jogar o Vitor Bueno no lugar do Lisieiro. Pato é banco. Não, o Pato vai jogar porque não tem outro centroavante, meu senhor. Não, tem o Raniel no banco, mas o Raniel ainda não tem a confiança da comissão técnica. Não, a tendência é que mais pra frente, não pra esse jogo, mas a tendência é se fosse o Fernando Diniz. O Vitor Bueno entrou bem no São Paulo. Tá jogando bem. O Antony é o principal jogador do ataque. E o Pablo tem que ser um referencial. O principal jogador do ataque é Igor Gomes. Não, o Igor Gomes ali do meio. O Igor Gomes tá sobrando. Mas Pascoal, se você pega dos 3 de frente, os 3 atacantes, não o meia, é Antony, Pablo e o Vitor Bueno hoje. Desculpa o Alexandre Pato. Tem que parar o São Paulo dessa história de ficar escalando por nome. Escalar por salário, sabe? Ficar escalando por currículo. A molecada recentemente foi o que mais fez o São Paulo ter um pouquinho de identidade daquilo que a torcida gosta de ver dentro de campo. Seja no Campeonato Paulista, seja no Daniel ano passado. Alves é banco então que você tá falando? Não, vai ser lateral. Ou é lateral ou espera um pouquinho, com todo respeito. E sem contar que se a gente for pegar no ano passado... O Daniel Alves é o melhor jogador da lateral direita. Você não pode falar, fica no banco e espera um pouquinho. Na lateral ele vai jogar na posição dele. Já pensou você é o treinador do São Paulo, você fala pra ele assim, fica no banco aí um pouquinho pra mim aí, porque... Você quer jogar, você vai jogar onde você sabe jogar? Não, então aguarda a sua vez, porque o menino tá jogando melhor que você. Que ele vai falar. Entendeu? Não, tudo bem. Se foi ele vai quem falar, escolheu o treinador. Gostaria que ele falasse. Porque se o Fernando Diniz quer se tornar um técnico nível Jorge Jesus um dia, que a gente tanto elogia aqui, de um nível de expressão nacional e até, por que não, mundial, esse cara tem que ter uma chamada personalidade. E a personalidade se dá em tomar decisões que, em algum momento, pode ser dolorosa para algum jogador de mais nível ou até para o torcedor, mas que vai ser benéfica para o coletivo. E às vezes o doloroso é você tirar um cara que muita gente julga ser importante. Já tirou o Hernanes do time. Então, o Hernanes é banco. Me melhorou. Pra jogar. E melhorou. Aí fez a composição. Tinha foi jogar de primeiro volante desse jogo contra o Atlético Mineiro. E melhorou com o Lisieiro e com o Igor. E melhorou o time. Do meio campo. Tirou o Daniel Alves do meio, colocou o Garoto. O Garoto tem mais disposição, é um cara mais aplicado. Ele é meia de origem, ou seja, o toque de bola dele é diferente do toque do Daniel. O Daniel é um cara de mais velocidade, de mais ultrapassagem, ele vindo por fora, como ele fazia muito bem no Barcelona. Tem alguém na cobertura. Então me dá uma ideia de time que você colocaria, vai, do meio pra frente. Da lateral direita é o Daniel Alves. O time que está com o Daniel na lateral. Não, é Daniel Alves, Bruno, Arboleda e Reinaldo. Isso. Aí no meio campo, quem que joga? Luan ou Tietê, primeiro volante? Tietê, Lisieiro, Igor Gomes. Com o Antony, o Pablo e o Vitor Bueno hoje. O Pablo não pode jogar. Não, tudo bem. O Pato não pode jogar amanhã. O Pato. Mas tudo bem, você tem o Alexandre Pato pra amanhã, mas no conjunto você falou o time ideal pra mim. Não, o time pra jogar amanhã. Amanhã com o Pato, infelizmente. É fato que o São Paulo, os melhores jogos que o São Paulo fez foram jogos em que ele não teve o Daniel Alves em campo. Isso é fato. Ou o Hernanes do primeiro semestre. Exato. As melhores partidas sem o Daniel Alves. Ele é muito caro. Ele é a estrela da companhia. Então, naturalmente, ele vai entrar no lugar do Igor Vinícius. Porque o Antony não deve sair. Mas o Antony, fora essa partida contra o Atlético, ele vinha muito mal, hein? Vinha muito mal. Muito mal. Tanto que o Tietê, de vez em quando, jogava até aberto pela direita. Mas aí vamos levar em consideração o seguinte, ele não tinha um cara para fazê-lo trabalhar.
Aí tem o Igor Gomes, que a bola chega na condição que ele gosta, que é do mano a mano, do 1 contra 1 na velocidade, aí melhora pra ele. Tá vendo como é que o Igor Gomes mudou o panorama do time do São Paulo? Mas é que tá, o grande problema não é só o fato do Igor Gomes ter mudado, porque o Igor Gomes é um jogador que tem qualidade, mas quando você colocava pra jogar juntos ali no meio campo pra tentar articular o time Daniel Alves e Hernanes, tá na cara que é um tiro no pé, cara. Tá na cara que é um tiro no pé. Por mais que o Daniel Alves tenha dito, eu preciso jogar próximo da área do adversário porque eu tenho qualidade, vou melhorar os meus companheiros de grupo, etc e tal, o Daniel Alves é lateral direito, cara. Claro que sim. Tem que parar de inventar o Daniel Alves no meio. O Daniel Alves jogando na função que ele jogou no Barcelona, onde ele se consagrou, ele foi um monstro. Mas ele não veio com a camisa 10 à toa, né, mano? Mas é que tá, Pascoal, veio pelo marketing. Mas a posição que ele tem que atuar dentro de campo é na lateral direita, que ele faz muito bem. Agora ele jogando de meia, é uma função, pode ter talvez o status, tá jogando no meio campo, pega mais na bola, mas não rende o que rende na lateral, Pascoal. Não rende. E outra coisa, o Daniel Alves não teve uma sequência de jogos no São Paulo, né? Ainda bem, né? Não teve. No meio? Ainda bem que não teve. Não teve uma sequência. Ele variou meio e lateral, aí você tem razão. Ele jogou algumas no meio e outras como lateral. Não teve uma sequência. Eu ainda acho que o Daniel Alves, estou começando a ficar em dúvida, que ele ainda pode jogar ali no meio. Ainda acho. Mas se continuar com essas atuações abaixo, né? Eu acho que a tendência é ele voltar para a lateral. Onde é que vai jogar, Flavinho? Eu tô com o Sormani, eu acho que dá pra jogar no meio, mas precisa treinar bastante. Ele tem tido algumas convocações, não tem jogado todas as partidas, então a gente dizer assim, quando o Daniel Alves não joga, o São Paulo joga bem, eu acho que é um pouco exagerado. Talvez tenha coincidido um ou outro jogo, esse jogo do Atlético, por exemplo, que o São Paulo jogou, também não fez uma partida... Não, jogou bem, histórica, né? Jogou um segundo tempo bom, legal. Mas eu acho que um jogador como o Daniel Alves, ele... bem treinado na posição que ele está pretendendo jogar, eu acho que deve render. Ele é um jogador muito bom, gente. Eu não gosto ou não do estilo dele, do que ele fala, do que ele não fala, das roupas que ele usa, enfim. Ele é um jogador muito bom, considerado o melhor lateral esquerdo do mundo durante um bom tempo. Lateral direito do mundo durante um bom tempo. Talvez utilizá-lo como ala, não sei, jogar com 3 zagueiros, sendo o Juan Fran como um dos zagueiros, um lateral / zagueiro. Já foi tentado também. Eu acho que cabe... Quando eu falei essa ideia, você me achincalhou. Contra o Cruzeiro, Não, eu não te achincalhei nada. Me achincalhou sim que eu dei essa ideia faz umas 3 semanas, você falou que era o professor Pardal, que não sei o quê. Agora o senhor comprou minha ideia. Eu não comprei isso. Você comprou, que eu presto atenção nas suas ideias pra comprar? Então, exatamente. Você tem ideia, eu falei do você perguntar aqui. Você colocou uma ideia à venda, não? Não, aí esse Tchongo Você tá vendendo ideia? O Tchongo ficou me zoando. Se você tivesse ideias pra dar, eu não iria aceitar. Imagina comprar. Mas é que você é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, jogando assim. Vai mudar o esquema? Mas, mano, tudo bem, tá jogando assim, legal, mas aí só tem uma boa defesa, mais nada. Não, peraí. O ataque não faz gol. Não, mas aí que tá, Flavinho, a gente precisa avaliar, talvez de forma gradual, o time de São Paulo. O São Paulo, depois da chegada do Fernando Diniz, é um time que toca mais a bola, é um time que cria mais, ele mantém uma defesa sólida, a defesa do São Paulo melhor defesa é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, e é uma defesa confiável hoje, principalmente por ter um goleiro confiável, que é o Thiago Volpi. Mas hoje o time do São Paulo, o grande problema tem sido aí a parte das finalizações, mas já é um time que constrói. Tanto que esse primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, o São Paulo cria pelo menos 4 boas chances de gol no primeiro tempo. O problema tem sido aí a finalização dos jogadores. Conclusão. Mas esse problema, Pascoal, para um time qualificado, com bons jogadores, é fácil de você corrigir. É fácil de você corrigir. Pontaria, mano? É fácil corrigir? Você falou uma coisa importante. Se o Fluminense criava bastante e era um time extremamente limitado, esse sim é difícil de você conseguir dar um padrão. Agora para o time de São Paulo tem qualidade. O São Paulo tem 28 jogos até aqui e 29 gols no Campeonato Brasileiro. É o pior ataque, Pascoal, dos 10 primeiros colocados. É pouco para quem está na frente do campeonato. Por isso que eu falo, Pascoal, que o consumo nacional ele é tão baixo e a falta de versatilidade dos técnicos daqui também a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, porque todo time que tem uma boa defesa, independentemente da posição, ele se coloca à frente. Isso foi com o Corinthians, isso foi com o São Paulo, isso foi com o Palmeiras no primeiro turno do campeonato, com o Cruzeiro, com todas as equipes, não desse ano, mas o Cruzeiro de anos anteriores. Com exceção do Corinthians nesse segundo turno, que está caindo por conta dos empates, são 12 empates. Sim, mas você pode ver, Pascoal, que todo mundo que se fecha, que em vez de atacar, prefere jogar de uma forma muito mais cautelosa, etc e tal, esses times mesmo não apresentando desempenho, eles estão na parte de cima da tabela.
Porque hoje em dia é tão difícil você fazer um time que se proponha a equilibrar os dois setores, a atacar na mesma proporção que você se defende. É muito mais fácil você destruir do que construir. E o Flamengo está quebrando esse paradigma. O Flamengo tem 58 gols. O Flamengo constrói, o Flamengo já destrói na construção. Ou seja, já em cima do laço para poder finalizar. Que é a marcação-pressão que ele faz, com a roubada de bola no campo do adversário. Então, hoje em dia, é muito fácil, parece, que você montar um time de futebol aqui no Brasil. Se você faz um time só se defendendo, como é o Corinthians, que a gente dá pau todo dia, e com razão e com mérito, porque é um time que joga feio, sem desempenho, um time que não tem versatilidade, mas está ainda brigando lá em cima. Mas aproveita para falar bastante, porque aqui só para dizer o seguinte, ó, o Flamengo é líder do campeonato, tem 58 gols. O Palmeiras é vice-líder com 44. O Santos é terceiro colocado com 38 gols marcados. São os melhores ataques do Campeonato Brasileiro até aqui, certo? O São Paulo é exceção à regra. O São Paulo tem 29 gols marcados até aqui. Não, é isso que eu tô falando. Onde está o São Paulo? O Corinthians tem 30 gols marcados até aqui. O Internacional já tem 34. O Grêmio já tem 40.